Sabias que há doenças que também foram programadas pelos espíritos? Há doenças que foram enviadas de forma espiritual. Há doenças que a medicina pode tratar. Vamos falar o exemplo mais comum que nós conhecemos, a tala, por exemplo. Há pessoas que dizem que a tala não pode ser curada nos hospitais convencionais. Não pode ser curada na medicina convencional, que é uma doença tradicional. O que é uma doença tradicional? É que um espírito foi invocado para atacar determinada pessoa com aquela doença. Há pessoa que tem dor do peito, mas não é só de uma dor do peito normal. É um espírito familiar, um espírito imundo que se manifesta em forma de dor do peito. Aí você vê, a pessoa vem, oramos por ela, manifesta o demônio, depois do demônio sair, ela ser livre, a cura começa a acontecer mais rápido. Então dá para entender isso? Então você tem que entender, quando é uma simples doença, também podemos orar e Deus operar. Quando também é dominado por um espírito imundo atrás daquela mesma doença. Amém? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar os doentes e enfermidade. Muitas das pessoas, o espírito imundo na vida dele se manifesta para beber. Um se manifesta para se prostituir. Mas o espírito imundo se manifesta ao nível de ficar doente mesmo no corpo. Então, a pessoa que está doente, mas é demônios que estão a colocar influências negativas sobre ele. Alguém está a entender? E se você não saber identificar qual é a raiz desse mal, você pode perder grandes resultados no mundo espiritual. Mateus diz assim: deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Ou seja, tem também enfermidade que estavam ali porque tinha um espírito. Então, quando eu já expulsei o espírito, a doença já não é problema. Quando eu já expulsei, vamos lá. Alguém recebeu feitiço para roubar, por exemplo. Depois de orarmos, o espírito se manifesta, sai. Ele vai ter a mesma vontade para roubar? Não, se ele foi dominado por aquele espírito, o espírito saiu, então aquela vontade saiu dele também. Então nem todo mundo está no vício porque está. Uns estão dominados por um espírito que se alimenta com o quê? Com aquele vício que ele faz. Aleluia. O último texto é Mateus capítulo 9, versículo 32 a 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado Jesus a um homem endemoniado que não podia falar. Há quem ficou mudo porque tem demônio. Há quem ficou cego porque tem demônio. Há quem está paralítico porque tem demônio. Sim, não é só uma surdez só, não. Às vezes o demônio que está na vida dele se manifestou em forma de surdez. E quando nós quebrar o espírito sai daí ele está a falar. Muitos milagres são o quê? São quebrar o espírito da coisa, remover o demônio para que a cura seja uma grande evidência. Amém? Ok. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então ele era mudo. É o espírito maligno que estava nele que lhe impedia de quê? Quando Jesus tirou o demônio, ele falou. Então há muita gente que está amarrada com o espírito imundo. Tem mau comportamento, não é só um mau comportamento, há um espírito atrás disso. Ao quebrar aquele espírito, sai o espírito e ele volta a ser uma pessoa normal. E a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. O que significa dizer, a espiritualidade vem para combater outra espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade divina vem para combater a espiritualidade maligna. Então, se há um mal em alguém, quando nós oramos por ela e quebramos aquilo, nós já combatemos no espírito. No físico será mais fácil. Por isso você precisa saber o que está aí dentro. Qual é a influência maligna que está aí dentro? É demônio? É enfermidade? É bebedeira? É a luadice dele? Ao entender primeiro, é só saber como você vai tratar aquele espírito.